1987, a gente tem ainda a repercussão de algo que merece ainda um episódio do Mundo Freak, que a gente ainda não fez, muito pedido, né, principalmente depois da série. Chernobyl, cara, que é um caso muito interessante e que dá pra tirar muita coisa bacana. Mas, ouvinte, vamos transportar um pouquinho. Você tá no Brasil em plena Guerra Fria, com aquela questão do terror atômico, de a qualquer momento alguém pode apertar um botão errado, como foi apertado diversas vezes, mas ainda bem não aconteceu muita coisa. Enfim, né? Tava em todos os jornais esse escândalo, polêmica, Chernobyl aconteceu, mostrando casos, mostrando como os países ao redor foram afetados por essa questão toda. Então, radiação era algo que estava bem que na boca do povo, né? Por mais que fosse algo ainda muito misterioso pelo popular da coisa toda, como é que esse tipo de radiação funciona, mas ainda assim é algo que aterrorizava muita gente e era popularmente conhecida por esse aspecto, né? Dessa coisa praticamente ser uma sentença de morte para as pessoas envolvidas. Você tem noção, Rafael, você que não viveu essa época, mas eu imagino que historicamente é bem isso, né? Cara, o interessante é que, apesar da radiação, não à toa que a maioria dos super-heróis na década de 70, 80, essa galera era tudo feito na radiação, porque apesar de ser bem conhecido esse domínio da radiação e seus benefícios energéticos, a maioria da população achava que Vou dar um exemplo bom aqui. A radiação é o física quântica da época, sabe qual é? Tudo é física quântica. Na época era tudo radiação. A Jay aí fazendo... Jay, se acalma. Vamos pra onde que vai chegar. Mas ela sabe disso. Tudo... Quando alguém queria explicar alguma coisa, eu falava, radiação. Hoje em dia, quem quer explicar alguma coisa... Até hoje, tem gente que tem medo de voar por causa da radiação. Eu fico besta. Micro-ondas também. Tem gente que tem medo do forno micro-ondas. Porque é radioativo, deixa a comida radioativa! Sim. Não tá tão longe não, viu, Rafael? Tá bem perto. Pois é, mas aí que tá o lance. Enquanto eu tava produzindo essa pauta, eu tava fazendo uma matéria de física moderna. E a gente tem um experimento que a gente trabalha com o Césio. E tem um amigo meu que ele é do interior daí do Rio de Janeiro, eu não sei de onde direito. E ele contou pra mãe dele que a gente tava fazendo experimento com o Césio. A mãe dele fez um seguro de vida pra ele. Nossa. Ela ficou com medo. Só que assim, o Césio que a gente tava usando, eu tenho até uma foto dele. É como se fosse um disquinho azul. Ele é todo impermeável, sabe? Com plástico, ele é selado. E ele fica dentro de uma cápsula de chumbo, tá? Pra não ter interação nenhuma com a matéria. E mesmo ele explicando tudo isso pra mãe dele, a mãe dele foi lá e fez um seguro de vida pra ele. Sim, e totalmente entendível. Você lembra mais ou menos dessa época, Hel? Sim, lembro. Eu lembro, inclusive, primeiro de Chernobyl, né? Eu lembro que era algo amedrontador, né? Pra gente que era criança, né? Pra gente vendo o Jornal Nacional falando, né? Porque, cara, anos 80, o Jornal Nacional era meio que o evento familiar, né, cara? Era a hora que a criança tinha que ficar quieta, que os pais estavam assistindo as notícias do dia, né? E você acabava acompanhando aquilo, né? E Chernobyl, eu lembro que foi algo bem... Primeiro por isso que você falou, né? Essa coisa meio apocalíptica, né? De que, meu Deus, uma nuvem radioativa que ninguém vê, ninguém sabe, né? E vai te envenenando, te matando aos poucos, né? Era uma coisa meio de amedrontar mesmo. E depois esse caso do Césio, né? Eu lembro também o clima das matérias, assim, eram bem pesados, assim, né? Eu lembro também que eu acho que foi num Globo Repórter, eles fizeram uma dramatização alguns anos depois, né? Eu acho que Sim. 91, 92, por aí, que também, cara, era bem... Você via na dramatização o pai passando o pó de Césio no rosto da filha dele, né, tal. E você pensar que essas pessoas todas morreram depois, né, cara? Porra, era um troço muito pesado, assim, né? Sim. E pra quem não sabe, tá dando mole aí, a gente tá falando sobre um evento que, ele pra geração de hoje, ele é mega obscuro, né? Eu ainda tive um certo contato porque chegou a passar, por exemplo, naquele Linha Direta, chegou a passar um episódio sobre, então eu tive mais contato nessa época. Mas hoje, se você não é um cara mais sei lá, meio que da nossa geração, você fica meio perdido sobre. Mas a gente teve, não vou falar que é a nossa versão de Chernobyl, porque Chernobyl é de uma grandeza enorme, assim. Mas a gente teve o nosso próprio acidente nuclear, vamos colocar assim, nosso acidente radioativo, que é o que aconteceu em Goiânia na década de 80, né, em 87. E, cara, que gerou muitas mortes e gerou preconceito absurdo. Foi algo que meio que só não parou o Brasil
Brasil porque conseguiu ser contido de maneira muito rápida, não da melhor forma possível e talvez nem tão rápida o quanto a gente gostaria, mas que gerou aí coisas que até hoje ficaram marcados na vida de muita gente. A gente vai comentar sobre esse terror radioativo logo depois da nossa vinheta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Em 1987, o mundo ainda se recuperava do desastre causado por um vazamento na usina nuclear de Chernobyl, ocorrido um ano antes. O drama de Chernobyl, na antiga União Soviética, parecia uma realidade muito distante do Brasil. Mas o acidente de Goiânia provaria o contrário. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje nós vamos aprender que o Brasil só não acabou porque Papai do Céu é muito bom com a gente, né? Porque se dependesse das autoridades e, enfim, né, do nossa própria preocupação e responsabilidade com relação a tudo que tá acontecendo, a gente já tinha ido pro saco, né? E para me ajudar temos aqui hoje nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacona. Pessoal, em responsabilidade, isso não é exclusivo do Brasil, mas a gente capricha bastante. Tem um carinho, né? É uma coisa que tem nos outros países, né? Não quero ser aqui síndrome do vira-lata, mas aqui tem aquele temperinho especial, né? De lambança, né? Uma proficiência treinada. Olha aí, ó. Dá pra fazer em GURPS, dá pra fazer alguma desvantagem com relação a isso. Tá, com certeza. Temos aqui também nossa queridíssima física que vai explicar um pouquinho sobre a parte científica desse podcast, Jay. Olá, pessoal. Espero que eu não seja muito palestrinha hoje, mas vamos tentar. Ó, mas aí fica difícil, né? Cético não tem como, né? Ai, caraca. Destrói logo, Andrei. Olha aí, não, mas isso aí tem que ser aos poucos. Tem que ser envenenando aos poucos, não, credo. Eu não vou brincar com isso. Não. Inclusive, esse podcast, por favor, ele vai ser um episódio que sempre, assim, obviamente a gente é brincalhão e tal, mas ele vai ser bem sério, principalmente porque as coisas vão ficar cada vez mais horrorosas conforme a gente for gravando. Temos aqui também nosso queridíssimo Chegas, Hell, ou Ivo, ou Hell. E aí, cara? E aí, beleza, pessoal? Todo mundo tomando canja e rezando, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, né? Exato, a gente já tá aqui, tá tudo preparado, né? Mas antes de a gente falar do Césio, deixa eu dar aqui um recadinho rápido pra você, se prepara. É o seguinte, gente, nessa pandemia nada melhor do que escutar podcast, porque nada melhor do que aproveitar o caos e a destruição que não vender teu peixe é esse podcast Mundo Freak Confidencial. A gente pede encarecidamente para que você alegre e divirta seus amigos e colegas e pessoas que estão passando aí momentos entediadíssimos dentro de casa, indicando aí o Mundo Freak Confidencial e podcasts no geral. Hoje em dia, você pode baixar um agregador, você pode ir lá no Deezer, no Spotify, você tem diversos mecanismos aí para você conseguir escutar Mundo Freak. Isso reflete na facilidade de você indicar o nosso programa. Faça do nosso podcast a sua companhia nessa
quarentener. Nesse isolamento, auto-isolamento, em breve quarentena, por que não, né? No seu isolamento, quarentena, ou seja lá, maneira como você gostaria de chamar isso. Lembrando também que a gente vai ter muito conteúdo falando aí do lado de fora. A gente não tem apenas Mundo Freak Confidencial, a gente tem também um Cadáver Ovo Podcast que vai pro ar toda segunda-feira, da madrugadinha ali de segunda pra terça. Temos aí também as lives com Ira Croft e Zuliana Ponzilacqua lá no nosso Instagram. Então você vai lá no @Mundo Freak, tudo junto. Já no Twitter é outro, é @Mundo_Freak, que lá você fica sabendo de tudo que tá rolando no nosso universo freak. E lá nessa live, Ira Croft e Zuliana contam pequenas histórias de terror e comentam sobre coisas mais. Então aproveitem que é mais conteúdo para vocês. Também temos o nosso Rafael Jacaúna com as lives dele lá na Twitch. Só você ir lá na twitch.com/jacafreak e você encontra aí o canal do nosso queridíssimo Rafael Jacaúna. E eu gostaria de deixar um aviso bem claro para vocês também. Por causa de tudo isso que tá rolando, a gente estava programando lançar o Criptologia nesse primeiro semestre. Isso em contando que eu tava com uma viagem marcada pra Curitiba e pra BH que ia gerar conteúdo por Criptologia. Então é claro que o projeto sofreu alguma perda com isso, né? Afinal de contas a gente não vai ter essa experiência e as entrevistas a gente vai estar correndo atrás pra ver como é que a gente vai fazer. Mas se tudo der certo, se mantém no primeiro semestre. Eu gostaria de avisar que eu tô trabalhando e lutando muito pra que não hajam mais atrasos, mas que eu já tenho material suficiente pra uma meia temporada. E assim, eu não sou Ivan, não. Eu não vou ficar lançando pedaços da temporada, não. Eu vou terminar tudo, lançar tudo. Não de uma vez, mas talvez aí por cima. Enfim, eu vou descobrir como é que eu vou lançar isso. Mas, gente, tá muito legal. E eu gostaria de fazer um pequeno anúncio. Se você tem experiências ufológicas super sinistras, e assim, Andrei, eu vi uma luz no céu. Não, pra mim não serve, porque luz no céu eu vejo todo dia, se chama estrela. É um pouco mais complexo. Eu queria que, caso você tenha um envolvimento mais árduo, você vê com muita frequência OVNIs, você acha que está sendo perseguido por discos voadores, você acredita que sofreu uma abdução, você sonha com alienígenas com muita frequência e sente caroços embaixo da sua pele, no pescoço ou em outros locais. Gente, se vocês tiverem histórias que são cabulosíssimas, você vai lá pro contato @mundofreak.com.br e manda a sua história que, se tiver ali dentro do escopo do que a gente tá planejando, eu entro em contato com vocês e a gente faz uma brincadeira, beleza? E é claro também, se você conhecer pessoas que têm esse histórico, tipo pai, tios e etc., conversem com ele, vejam se ele topa uma entrevista, enfim. Vocês sabem, né? Mundo Freak é aquela coisa super de confiança, ninguém vai fazer chacota nem nada, vai ser uma parada super para gerar um conteúdo que várias pessoas vão se identificar. Para finalizar esses recadinhos, eu tenho aqui uma coisa especial para você. Isso mesmo. Os meus 2 livros, Calciferum e O Martelo das Feiticeiras, da saga Demônios, Bruxas e Vagantes, uma continuação do outro. Quer dizer, o primeiro não é a continuação do segundo, o segundo é a continuação do primeiro. Estão todos de graça pra você aproveitar essa quarentena e desopilar um pouco, você dá uma desanuviada aí nas ideias, muita coisa acontecendo, esses picos de ansiedade, rede social, meu Deus do céu, o que tá acontecendo no mundo? Dá uma acalmada. Você aí que tem Kindle, na Amazon tá gratuito pra você, então você pode baixar, eu vou deixar os links aqui no post, ou então é só você buscar pelo meu nome, Andrei Fernandes, que fica até mais fácil, que você vai encontrar todas as minhas obras lá na Amazon. Lembrando que Fernandes é com S e Andrei é com I e não com Y, é um erro que eu vejo com bastante frequência. Se você errar, muito provavelmente você não vai conseguir me encontrar. E os 2 livros vão estar saindo de graça. Andrei, mas eu não tenho um e-reader Kindle, eu tenho outro. Não tem problema, gente. Se você tiver qualquer tablet, você pode baixar o aplicativo do Kindle e baixar aí para vocês o livro. E também, se você tiver celular, você pode ler pelo celular. Eu, com bastante frequência, tô lendo livros pelo celular antes de dormir. Você nota um pouco, você tem que se acostumar um pouquinho, mas no fundo, depois vai com muita tranquilidade. Fica aí um grande presente aí pra vocês. Espero que tudo isso que esteja acontecendo acabe o mais logo possível, respeitando o que for seguro pra todo mundo, né? A gente sabe que, além de tudo, tem muita gente que tá dependendo disso. Tem gente que, inclusive, tá indo trabalhar todo dia, infelizmente, porque o chefe não liberou, ou porque não tem como, porque senão a pessoa não tem renda. A gente entende isso, mas conforme pessoas que tiverem como ficar em casa e tiver essa opção de home office, ou enfim, tiver podendo, é importante também essa ficar em casa, por mais que metade não esteja, porque a ideia é a gente fazer esse achatamento da curva, o famoso achatamento da curva, pra gente
não lotar, superlotar e acabar destruindo o nosso sistema de saúde, gente. Isso não serve apenas para pessoas que invariavelmente vão pegar a doença, mas para pessoas que estão dependendo disso por causa de outras, né? Pessoas com tratamento de câncer, pessoas com outras insuficiências, pessoas com problemas do coração, pessoas que passaram por cirurgia, enfim, muitas pessoas que dependem disso também vão ser extremamente afetadas, né? E lembrando também que não é porque você é jovem e que não tem um histórico de problema de saúde que você está necessariamente seguro com relação a isso, tá bom, gente? Então, coloquem um pouco de peso na consciência e sigam aí o que fala a OMS, o Átila Yamarino no Twitter, que o Drauzio Varela, são pessoas que estão sempre se atualizando com relação à doença e se informando e que estão dando as melhores condições aí pra gente passar isso da maneira mais segura possível, tá bom, gente? Essa tem que ser sempre a nossa preocupação prioritária, tá bom? Então é isso, vamos falar sobre esse caso, falando sobre saúde, né? Vamos falar sobre esse caso que é extremamente sinistro e que, cara, tem muitos paralelos, inclusive, apesar de não ter necessariamente uma coisa a ver com a outra, mas tem uns paralelos que dá pra traçar. Então, bora falar sobre essa tragédia que aconteceu no Brasil. Galera, A Luz da Morte é muito impactante quando a gente vai falar sobre o Césio, principalmente porque ele acontece numa região que muitas vezes a mídia não dá muita atenção, né? Fica muito nessa coisa do eixo Rio e São Paulo, e você tem esse momento de foco, o que gera todo esse problema, né? Que a partir de 1987, depois que tudo estoura, a gente vê pessoas que vieram, moradores de Goiânia, sofrendo um preconceito absurdo em outras regiões do país, principalmente por causa do preconceito, e isso meio que marcou durante muito tempo as pessoas, né? Mas também pudera, isso foi algo bastante traumático. Essa frase, né? Eu me apaixonei pelo brilho da morte, que provavelmente você escutou em algum trecho de áudio que a gente colocou aí pra você, foi dita pelo Devair Ferreira, que se culpou bastante até o fim da vida pela morte não apenas da sua esposa, como sobrinha, e pela contaminação de centenas, talvez até milhares de pessoas pela substância, né? Pelo elemento químico Césio-137, que teria aí esse brilho, né? Fatal, vamos colocar assim. Em 1987, com essa coisa ainda que a gente citou, né, do terror nuclear, Chernobyl e tal, mas meio que no Brasil as coisas ainda eram muito pacatas. E tudo começa em uma grande problemática burocrática estatal brasileira, como geralmente as histórias brasileiras começam, né? A gente tem aí no centro de Goiânia um instituto, que Goiânia, pra quem não sabe, capital de Goiás. No centro dela, você tinha a sede do Instituto Goiano de Radioterapia na época, o IGR. Ele funcionava em um terreno emprestado pela Sociedade São Vicente de São Paulo, desde uma década atrás, desde 1972. Como contrapartida do empréstimo do terreno, o Instituto deveria oferecer alguns exames gratuitos aos pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, sob a administração daquela sociedade. A questão é que começou a ter um enrosco do jurídico todo. Em 1984, o pessoal falou que tal parte não estava cumprindo com o acordo e tal, o terreno meio que foi vendido e acabou indo parar pro Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás. Só que aí começou todo esse imbróglio jurídico para saber de quem era o terreno original, e aí começou uma série de embargos, e a ideia é que você tinha esse hospital na região, o hospital foi passado pro outro lado da cidade, só que ficou ali a construção abandonada com alguns equipamentos velhos que não foram transportados, foram deixados de lado. Em teoria, era para ser destruído o local, para ser construído alguma outra coisa, os equipamentos retirados e tudo, só que por causa dessa situação jurídica super complicada, que durou vários anos, meio que começou a crescer capim, aí ficou com aquela cara de abandono, e aí você tem alguns equipamentos que poderiam ser aproveitados por alguns catadores, né? Você tem alguns elementos, alguns metais, como o próprio chumbo, assim como outros que poderiam ser usados, e meio que cresceu o olho da galera. Vamos lá, pegar alguma coisinha, ninguém mais quer, esse aqui tá abandonado, vamos lá e tal. E aí que começa a nossa problemática toda. Por que acontece? Você tinha esses materiais de radioterapia, né? É radioterapia ou raio-x, Jay? É radioterapia, tá? Porque o que a gente tá fazendo, esse ambiente onde tava todas as substâncias, era de tratamento. Acho que inclusive tratamento de câncer. A minha avó, ela fez radioterapia, eu tenho uma orientadora, a minha orientadora, ela também faz radioterapia. Então, o lugar tem essas máquinas de radioterapia, tá? E a raio-x é diferente. Beleza, né? Parte do
desse equipamento, né, você tem essa parte que tem, de fato, a radiação que fica dentro meio que de um tambor que fica isolado ali dentro, é um tambor feito de chumbo. Porque, Jay, vou pedir pra você me explicar, porque eu sou burro, mas você tem o uso comum, como a gente até citou no início do programa, do chumbo pra você isolar esses componentes radioativos, né? Como é que isso funciona, mais ou menos? É assim, a gente tem uma coisa chamada radiação e a interação dela com a matéria, tá? Cada substância, ela age com a matéria tem duas formas na física, no caso, né? Mas são duas formas tecnicamente diferentes. Daí o que acontece? Algumas substâncias, elas não causam nada no nosso corpo. Elas interagem com a matéria, mas assim, não acontece nada com a gente. Algumas outras substâncias, que é o caso do césio e do bário, eu acho. Eu sei que o césio, ele vai se deteriorar e vai decair mais 2. O bário eu não tenho tanta certeza. Mas o que é importante a gente saber é que é o seguinte, cada substância, ela tem como se fosse, esse decaimento que eu tô falando, é como se fosse a assinatura dela. É a assinatura dela do que acontece quando ela interage com o nosso corpo. Deixa eu pegar um exemplo mais factível, entre aspas. Quando a luz do sol interage com a gente fica muito tempo no sol, o que acontece com a gente? A gente fica queimado, bronzeado, certo? Então, essa é a marca, né? É a assinatura do sol, dos raios solares que tem interação com a matéria, com o nosso corpo. E a mesma coisa das substâncias, é mais ou menos isso. Sim, total, né? E essa substância era usada dentro desses equipamentos. E aí, por total descaso do governo, isso aí meio que ficou abandonado e as pessoas não sabiam de nada disso, né? Viram o equipamento, provavelmente nem imaginavam sobre o que ele se tratava, só que você tinha ali um tambor de chumbo que poderia ser vendido por um bom preço para um ferro velho, né? Coisa que é muito comum, né? Não apenas em cidades de interior, como, sei lá, grandes capitais, você tem esse tipo de coisa, né? Tem muita gente que faz esse tipo de coleta, sendo legal ou não, né? Vamos colocar aí, que tem uma galera que coleta... Se não me engano, o chumbo, ele vale mais que o alumínio. Porque o chumbo também é mais fácil de se ver, né? Porque ele é pesado, etc. E eu acho que ele vale mais do que o alumínio, tá? O chumbo e o cobre, acho que são os dois metais aí que os E eles são bem fáceis de identificar. Então, se você vê um negócio muito pesado, que nem nesse experimento que eu tava fazendo, porque esse experimento é basicamente pra gente ver a interação da matéria em relação à radioatividade, certo? Então, todas essas substâncias, além delas serem disquinhos selados por, eu acho que era plástico, elas ficavam dentro em tubos de chumbo. E quando você pegava aquilo, era muito pesado. Parecia um potinho normal, mas você pegava ele era muito pesado. Eu acho que eu tenho uma foto aqui, eu posso mandar pra vocês. Inclusive, né, Jay, o chumbo, se não me falha a memória, ele é bem macio. Isso. Com pouco esforço, você consegue deformar ele. Então, é um metal muito enganoso. Tu olha assim, legal, dá pra brincar, dá pra fazer um durepox com isso aqui, mas é perigosíssimo. Não sabia, eu acho que eu não lembro de ter tido contato com chumbo, pessoalmente. Você nunca derreteu pra fazer ficha de fliperama? O quê? Não, nunca fiz isso, mas... E ainda a gente roubava ainda daqueles contrapesos de roda de carro, né, que eles fazem o balanceamento e colocam aquelas pecinhas de chumbo na roda, né? Olha aí, rapaz. Ó, eu mandei a imagem pra vocês, ela saiu deitada. Ah, não, tá em pé. Mas se vocês olharem ela, eu tô com o tubo de chumbo na mão, que tá escrito Césio 137. E se vocês verem ali no fundo, tem um disquinho azul. É o Césio. Ah, sim, tô vendo. Eu vou, se você quiser disponibilizar, posso deixar. Pode disponibilizar, eu acho que tá no meu Instagram também. Daí, tipo, por causa disso, a mãe do meu amigo ficou super noiada, daí fez seguro de vida pra ele. Só pra você ter ideia, o chumbo, ele paga R$3 o quilo, viu? Rapaz, então é uma grana, né? Cobre paga cerca de R$20 o quilo, mas o cobre, em comparação com o chumbo, é bem mais leve proporcionalmente. No caso, o volume, proporcional não. O volume é bem maior para dar o mesmo peso, evidentemente. Tá aqui, o cobre, R$18 o quilo desse cobre. Porra, R$18 o quilo? Sim, o quilo do cobre. Por isso que tem tanta gente roubando fio aí, cara. Vou parar de fazer podcast. E vou te falar, é bem fácil juntar 50 quilos de cobre, não é muito difícil, não. Principalmente quando você tem uma escada e um alicate. Exatamente. Um fio desses aí é facilmente
um fio de 10 milímetros com 50 metros, 100 metros, em algumas dezenas de quilos. Então é bem fácil. Robô é bem caro. E aí a gente tem o primeiro contato. Os catadores, eles eram o Wagner Mota Pereira e o Roberto de Santos Alves. Eram duas pessoas, né? Tudo isso aconteceu no dia 13 de setembro de 1987. Os catadores entraram no prédio abandonado e já avisavam meio que esse aparelho. Eles removeram o cilindro de chumbo, que pesava aproximadamente uns 120 quilos, então bastante peso, e levaram pra casa. E aí a peça ficou na casa do Roberto. E ele foi desmontando a peça pra facilitar meio que a levar pro ferro velho. Ele usou uma chave de boca pra ir desparafusando, um cinzel e martelo pra ir desmontando, né? E foi a partir daí que foi liberando partículas de um pó muito interessante, que é o pó de césio, que a gente tá citando aqui, né? E foi liberando pelo ambiente. O Wagner e o Roberto passaram então a sentir no momento, assim, eu tô falando no momento, mas não foi no exato momento, foi no decorrer das horas e dos dias, né? Esses sintomas de contaminação, como enjoo, diarreia, febre e feridas, onde tiveram contato com o césio, né? Eles começaram a abrir no dia 18 de setembro e a peça foi vendida a Devair Ferreira, guarda esse nome. Ele é dono do ferro velho e ele recebeu as peças, né? E ficaram lá guardadas um dia inteiro na prateleira do depósito. À noite, antes de ir dormir, o Devair do ferro velho, ele viu um brilho azul estranhíssimo onde se encontravam as peças. E lá, ele investigando o que era, ele se deparou com a peça que continha o césio. Ele ficou bastante espantado com aquela luz, que era uma luz muito bonita que emanava. Em depoimentos posteriores, inclusive, ele disse que havia se apaixonado pelo brilho. Era realmente algo muito... Eu fico imaginando, né, mano? Algo no dia a dia, parece realmente algo... Eu não sei, mas eu acho que eu consigo me identificar muito com esse sentimento. Você vê uma aurora boreal dentro da gaveta. Acho que é algo por aí, né, mano? Que... Sim, exatamente. Você olha e acha que é, sei lá, mágica, né, cara? Que é algo, né? Sim. Não associa isso ao perigo, à radiação, Sim. né? Hoje é meio que a gente associa, né? E lógico, uma vez que você acha esse brilho maravilhoso, o que você vai querer fazer imediatamente? Mostrar para todo mundo, né? Mostrar para a esposa, para os amigos, mostrar, passar na pele, na cara. Jay, me explica exatamente o que é o césio. Tá, então vamos lá. Vamos tentar não deixar tão chato. Olha, o césio, ele é um isótopo. O que é um isótopo? São átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número de prótons e o número de nêutrons diferentes, tá bom? Então, o isótopo radioativo, que é um átomo com excesso de energia nuclear, ele vai ficando instável. Na verdade, o césio ele é resultante de uma fissão. O que é fissão, né? Vamos lá. É um processo físico que consiste na divisão do núcleo de um átomo, que é considerado instável, em dois núcleos menores, tá bom? E ele é resultado da fissão do urânio ou do plutônio. Eu acho que no caso do césio 137 usado foi do urânio, tá? Então basicamente você pega um elemento químico que não tá muito certo das ideias e dá uma machadada dele pra gerar dois outros, é isso? Isso, e ele tem muita energia, tá? Ele é um átomo muito energético. Então, esses dois últimos elementos, eles são usados em equipamentos de radiografia, como a gente estava falando antes. Quando o isótopo ele é desintegrado, existe outro tipo, pode acontecer outra coisa com o isótopo. Ele pode decair ou ele pode desintegrar. No caso do césio, ele desintegra. E ele dá origem no bário e do lântano, que tem o mesmo número, é o 137. Então, por que a gente vê essa luminosidade do césio? Porque ele está desintegrando, tá? O césio em si, ele não brilha azul. Quando ele tem contato com a matéria, que no caso o ar, ele vai desintegrando e vai emitindo essa luz azul. E geralmente ele emite a luz azul quando ele desintegra pro bário e não pro lântano, tá? Entendi. Então, no caso, ele tava desintegrando pro bário. Então, o brilho azul não é exatamente césio. É esse efeito de se transformar em bário. Seria isso? Exatamente. Tanto que quando você vê o minério do césio, ele é meio roxinho. Ele é meio branco. Ele parece uma pedra. Ele é uma pedrinha, né? Uma pedra meio roxinha, tá? Só que quando você tem ele nesses aparelhos, você precisa do césio 137 puro, certo? E quando ele entra em interação com a matéria, ele se desintegra no bário ou no lântano. É mais fácil ele, porque ele é um isótopo energético, ele tem muita energia, é mais fácil ele ir para uma camada energética do que para outra. Então é mais fácil ele ir pro bário do que pro lântano. Então quando ele vai pro bário, ele emite essa luz
azulado. Entendi. E aí tem muito a ver também com aquela questão da meia-vida dos isótopos, né? Que isso aí eu lembro mais ou menos na escola, né? Que essas substâncias, elas têm algo que se assemelha a uma validade, vamos colocar assim, que de tantos em tantos anos ela deixa de existir, é isso que é a explicação? Tem um exemplo legal. Menos radiação, é isso, não é? Isso, é isso mesmo. Tem um exemplo legal, por exemplo, vamos falar do césio. O tempo de meia-vida do césio 137 é de 30 anos. Ou seja, uma amostra de 10 gramas de césio, ela se transformará em 5 gramas passados 30 anos. É uma regrinha de 3. Beleza? Sim, bem fácil de entender. Perfeitamente, né? Então é aquilo, né? Quando você tem áreas radioativas, por exemplo, né? Você faz esse cálculo de meia-vida para saber quando que aquela área vai ser habitável de novo, né? É o que o pessoal tá esperando provavelmente Chernobyl, né? Em algum momento aquela área vai estar habitável, mas vai demorar muito tempo. Como a Jay tá falando, só pra complementar o que a Jay e o Hel chegou a comentar, o que acontece? Depois desse tempo, aquela quantidade que era suficiente de radiação do produto para fazer o equipamento funcionar, ela perde eficiência. Então o equipamento tem que ser substituído para ele voltar a ter a mesma eficiência. Por isso que você descarta o equipamento, mesmo ele tendo o elemento radioativo funcionando. Porque quando ele fica menos potente, você tem que expor a pessoa que está fazendo o exame a mais tempo de radiação para ter o mesmo efeito. Então isso começa a prejudicar, não necessariamente o paciente, mas principalmente quem trabalha com isso, que está muito mais exposto a mais tempo, porque o equipamento é menos eficiente. Eu ia fazer uma pergunta por exemplo, a cápsula de chumbo, ela contém o césio, né? Ela não deixa nem a radiação sair e, obviamente, o material radioativo fica contido lá dentro, né? Como é que eles fazem para que essa radiação saia da cápsula? Essa cápsula, quando é usada no aparelho, ela se abre em algum momento, tipo assim, para liberar a radiação no paciente para fazer a radioterapia? Como que acontece? Pelo que eu entendo, isso a gente só vê pouca coisa, porque eu sou física bacharel e licenciatura. Tem uma parte da física que se chama física médica, que eu também vou até comentar um pouco sobre o Geiger. Eles vão diretamente para essa área que é a limítrofe, né, entre a química e a física, tá? Então, pelo que eu já ouvi falar, é assim: você tem um tumor no seu corpo, certo? E o tumor que está ali no seu corpo, você concorda comigo que ele também está em contato com um tecido bom? Você tem um tecido ruim que você quer matar, mas ele está também em contato com um tecido bom. Então você vai direcionar essa máquina, ela vai interagir com a matéria, ela como se fosse... Lembra que eu dei o exemplo da luz? Quando a gente pega sol muito tempo, daí a gente fica bronzeado? A gente tem uma espécie de tecnologia que consegue se concentrar apenas no tecido ruim e ignorar o tecido bom, e daí você emite como se fosse uma luzinha ali, entendeu? E só vai pegar ali. É isso que acontece, é como se fosse uma luz direcionada somente para um espaço do corpo da pessoa. Eu consegui responder? Eu tava pensando mais na parte técnica do equipamento, né? Que eu imaginei, tipo assim, como a cápsula ela contém, né, o material radioativo césio dentro de uma cápsula de chumbo, né? Que inclusive o cara aí teve que dar marretada, né? Usar cinzel para abrir. Eu só queria saber isso, tipo assim, como que essa radiação ela é emitida pela máquina, né? Eu posso te falar um pouco sobre o cintilador, que é com que eu mexo, com que eu já mexi. Que, por exemplo, é uma questão da nossa prova. Como funciona o cintilador? É muito difícil, porque ele tem física quântica aplicada, tá? Eita, rapaz, você vai falar de Astacheran aqui mesmo, no episódio 7? Eita, agora virou religião. É física quântica aplicada, por quê? Porque a gente vai trabalhar com banda de valência e banda de condução. Vocês já ouviram falar quando dizem pra vocês que os elétrons, dizem não, é ensinado na escola, que os elétrons eles ficam em camadas e eles têm tendência a ficar em certas camadas do que em outras camadas? Olha, eu vou acreditar muito que é falado isso mesmo, porque não sei. Imagina assim, os elétrons eles têm a energia deles e eles são mais predispostos a ficar em certas camadas do que em outras. E é isso que diferencia as nossas substâncias, né? Por exemplo, o bário tem, sei lá, eu não sei, tá? Tô dando só exemplo, não tenho certeza. 7 prótons e 5 elétrons, alguma coisa do gênero. Daí, para ser o césio, você tem que ter outra quantidade de elétrons, prótons e nêutrons, tá? Então, é assim que você vai formando as substâncias químicas. Então, quando você coloca, tem um tubo lá que a gente
A gente quer saber qual é a assinatura dessa substância, certo? A gente quer ver, se chama espectroscopia de raios gama. A gente quer ver qual é a assinatura dessa substância. Então a gente coloca aquele disquinho lá dentro do cintilador e liga. Quando liga, ele começa a emitir uma certa luz, né, que faz com que os elétrons daquela substância subam para esse cintilador e comecem a interagir, tá? Por efeito fotoelétrico ou por efeito Compton, mas aí já é outros 500. Tem várias interações na matéria que são esses dois. Então, daí ele consegue jogar esses elétrons, neutralizar, entre aspas, esses elétrons e jogar para um negocinho que ele é feito de placas de metal, que vai multiplicando, se chama multiplicadora de fótons, que vai multiplicando esses fótons e só assim ele consegue jogar para o computador e ele manda a assinatura. Então, eu julgo que um aparelho de radiografia se comporte da mesma forma. Você coloca a substância lá, você liga aquele aparelho, então ele vai começar a funcionar como se estivesse emitindo luz e vai fazer com que a radiação gama seja ativada, entre aspas. E daí vai existir uma interação e você vai poder jogar essa interação pro local a ser atingido. Ou seja, é uma lanterna. Não, mas sim. Sim, é bem difícil. É bem complicado porque isso a gente tá falando de pegar um elétron que não tá tão energizado e jogar para outra camada, tá? Então a gente tá pegando um átomo e a gente tem vários elétrons dispostos em várias camadas e o raio gama, ele tem energia suficiente para mudar de posição esses elétrons. E isso que é a interação da matéria com os raios gama. Então o quântico que você diz no caso é que, assim, ele vai imitar, digamos assim, o elétron que estava lá dentro do material radioativo do lado de fora. Não é que a radiação que está dentro da cápsula é transmitida de dentro da cápsula. A cápsula abre, libera a radiação e fecha. Não é isso então que acontece. Não é isso que acontece. Não é que ele vai imitar o elétron. É que a gente não está falando só de elétron, a gente está falando de fóton, tá? O que é a interação quântica é que a gente para de falar só de elétron, a gente vai ter a interação também com fótons, que fóton é luz, né? É energia em forma de luz. Então, é isso que fica complicado de conseguir transmitir. Até foi muito difícil pra mim, pra eu entender. Explicar pra vocês burros, É isso que eu notei. Não, foi muito difícil pra mim. Porque pra você ter noção, a física quântica explica por que o vidro é transparente. Por que o vidro é transparente? Porque Deus quis? Serão! Entendeu? Eu virei pro meu professor e falei assim, por causa da luz, que não absorve, lá. Ele falou assim, não. E ele me deu uma explicação totalmente de física quântica, que é a interação entre elétrons, fótons, camada de banda de condução e banda de valência, você entendeu? É muito complicado. Agora acabou o Mundo Freak Sense e vamos voltar. Desculpa! Ai, perdão. Vamos voltar. Foi aqui que tudo começou. No dia 13 de setembro de 1987, Roberto Alves dos Santos e Wagner Pereira retiraram de uma clínica particular, o Instituto Goiano de Radioterapia, uma cápsula contendo 19 gramas de césio. A cápsula pesava 50 quilos de chumbo e foi levada num carrinho de pedreiro até a Rua 57. Aqui, na casa de Roberto, a cápsula foi aberta no quintal em cima de um tapete. De tão encantado que o Devair ficou, ele leva a substância pra casa pra mostrar a esposa dele, que também fica encantada com o objeto, mostra pros amigos, em visitas em casa, distribui em pequenas quantidades aquele pó brilhante. E aí o circo tava armado, né? 6 dias depois, no dia 24 de setembro, Devair é visitado pelo irmão, né? Ele tem 2 irmãos, o Odesson e outra figura que a gente vai falar daqui a pouco, que vocês vão conhecer, que também é uma figura bem interessante pro caso. Mas o Odesson, ele depois, inclusive, depois desse incidente, ele vai se tornar o presidente da Associação de Vítimas do SES, etc e tal. E ele fala, né, que
o Devair ele ficou bastante obcecado com aquele pó brilhante e carregava com ele pra cima e pra baixo, né? E nesse período, o Devair ele revela que estava sofrendo de enjoo, dor de cabeça, falta de paladar, esse tipo de coisa. E as pessoas nem aí, nem ligando Lé com Cré, né? Quando ele visitou o Odesson, o irmão, ele colocou um pó na mão esquerda e utilizou o indicador da mão direita para espalhá-lo, para ver melhor o que era aquela substância. E só isso já foi suficiente para contaminá-lo com césio. E sua situação se agravou ainda mais devido ao seu emprego, porque o Odesson, ele era motorista de ônibus, de coletivo. E mano, vamos lá, a gente tá passando por a situação do coronavírus, é claro que não é a mesma coisa, mas aqui a gente pode traçar um certo paralelo, né? Quando você lida com radiação, você tem dois tipos de contato, né? Você pode ser irradiado ou você pode ser contaminado. Quando você é irradiado, significa que é como o Odesson aqui. Ele apenas teve contato com a coisa, mas ainda assim, pelo contato, você tá lá espalhado pelas mãos, pelos objetos, e aquilo ali passa, de certa forma, a ser meio que, vamos colocar assim, um transmissor, né? Um emanador daquela radiação, né? Então você imagina que isso vai ser um ponto bastante crítico nessa situação toda. Ele em contato com muita gente. Inclusive, vou deixar foto aí no post das cicatrizes da contaminação. O lugar que ele colocou na mão tem uma bolha bizarra, né? E o dedo indicador que ele usou pra passar assim, pra ver o que era o material, o dedo não existe mais, né? Ele foi tirado. Só uma coisa que eu tava vendo, esses tempos atrás eu vi uma matéria que falava, assim, listando os possíveis erros, né, da minissérie de Chernobyl, né? Eu não sei se vocês sabem, mas teve gente que acusou a HBO de ser alarmista, né? De estar, tipo assim, fazendo uma campanha contra a energia nuclear por conta dessa minissérie, que ela foi, digamos assim, exagerada, né? E aí, entre as coisas lá listadas, estava falando sobre as queimaduras de radiação, e eles estavam dizendo que aquelas queimaduras seriam impossíveis, né, blá blá blá. E aí eu lembrei disso, né, que quando eu acompanhei o caso do césio, né, quer dizer, o césio, que acredito eu que seja, eu não sei se ele deve ser bem menos radioativo do que o material resultante lá da explosão do núcleo de Chernobyl, ou não sei, a Jay pode... O problema foi a espécie de contato, né, lá tava numa sopa de átomos que estavam decaindo e desintegrando ao mesmo tempo, você entendeu? Por isso que tem aquela cena, eu não acho alarmista, tá? Mas daí... não, eu só quero dizer isso, que eu acredito que aquelas queimaduras graves como foram mostradas lá seriam plenamente possíveis, porque o césio, tipo assim, provocou queimaduras, né, na pele das pessoas, né? Lá era mais forte sim, porque lembra que eu falei que o césio 137 ele vem ou do urânio ou do plutônio? Dentro de Chernobyl a gente tá lidando com plutônio, a gente tá lidando com o principal. O césio é um subproduto, já, tipo assim, é uma parte já menos radioativa do urânio, assim, digamos que sim, isso mesmo. A gente tem também o outro irmão do Devair, que é o Ivo Ferreira, que ele também visitou na mesma época e levou consigo uma pequena quantidade de pó pra casa. O problema é que o Ivo, ele tinha, além da sua esposa, ele tinha uma filha pequena, a Leide, a Leide Neves Ferreira, né? O Ivo pôs a substância no chão do quarto pra Leide, que ficou brincando com as mãos nuas, e enquanto apreciava esse brilho azulado, a mãe dela tava fazendo ali um jantar, né? Tava fazendo ovo cozido, etc. Quando o jantar foi servido, a Leide pegou um dos ovos com a mão suja do pó e ingeriu o alimento. E aí a gente tem outro tipo de contato, que a partir daí, ela não estava irradiada, ela estava contaminada. A pequena Leide, ela ficou... Basicamente, ela se tornou o próprio isótopo radioativo por causa disso. Vamos colocar assim, né? Porque a partir daí, tudo que ela fazia, ela podia contaminar os outros. Com materiais, né? Xixi, saliva, esse tipo de coisa, né? 15 minutos depois de ter ingerido os ovos, ela começa a passar mal, ter crise de vômito. Só que no outro dia ela meio que melhorou de saúde, deu aquela... aparentemente, né? Só que não é isso que acontece posteriormente. Então, tendo explicado mais ou menos, a gente tem um pouco da problemática de como isso se constrói. E com a contaminação em massa das pessoas que tiveram contato direto ou indireto com a radiação do césio, Só sobre isso, dela ter passado mal e depois ter uma aparente melhora, isso é meio comum, né? Envenenamento radioativo. Eu não sei, tem uma explicação pra isso, né? Mas eu acho até na série de Chernobyl a gente viu acontecer isso também, né?
né? Eles ficaram mal, tiveram aquele primeiro de ficar mal, né? Durante o primeiro contato. Aí aparece, tem uma aparente melhora, né? No quadro das pessoas e depois elas voltam a ficar muito mal, assim, e morrer. Eu não sei se isso tem a ver com o tempo em que a radiação fica... Parece ser uma coisa zoeira, mas tem uma tendência de coincidência ou não, que antes de morrer as pessoas melhoram, né? Sei lá. Tava lendo sobre assassinas em série, inclusive mulheres, e elas têm uma tendência de usar muito veneno, né? Muitas dessas mulheres que envenenaram outras pessoas por arsênico também teve a mesma coisa, tá, Hel? Tipo, elas ingeriam, daí elas pioravam, daí tinha uma aparente melhora, daí, tipo, as mulheres tinham que ir lá envenenar mais pra poder dar certo, entendeu? Então, eu não sei se é só por elementos radioativos. Eu acho que é uma questão do envenenamento, talvez, não tenho certeza. Eu não sei dizer sobre, tá? Mas só tô te falando que eu já li em outras coisas. Uhum. É difícil citar sem saber exatamente, porque a gente pode falar alguma besteira aqui. Eu não sei. Mas a ideia é que depois dessa contaminação em massa, com as pessoas tendo contato direto ou indireto com a radiação do césio, diante de inúmeros casos de tonturas, febre, diarreia, a Maria Gabriela Ferreira, que é a esposa do Evair, que também estava sentindo esses sintomas, ela começa a suspeitar da cápsula, finalmente. E com a ajuda de um funcionário do Ferro Velho, ela leva o objeto até um posto de saúde à disposição da Vigilância Sanitária de Goiânia. E aí, mano, o negócio piora ainda mais. Porque que acontece? Assim, gente, vocês estão ficando horrorizados. Se você nunca ouviu falar desse caso, você vai ficar ainda mais horrorizado. A gente nem começou esse caso. Que a questão é que o descaso é tão grande, mano, que leva ali pro objeto e o cilindro fica envolto ali de um trapo, né, de um pano, e fica deixado em cima da cadeira ali de um posto de saúde. E ficou ali durante alguns dias, né, sendo manipulado diversas vezes por médicos e funcionários curiosos que acabavam também se contaminando, sem saber exatamente o que era aquilo. E após especulações sobre a possibilidade de tais enfermidades com as pessoas fosse decorrente de radiação proveniente do objeto deixado ali, a pedido de um médico do posto de saúde, chegou um físico da Secretaria de Saúde, que é o Walter Mendes, e ele vai ser o cara aí que vai ser o cara que vai meio que perceber o que tá acontecendo ali, né? Uma curiosidade que estava acontecendo uma convenção, se eu não me engano era uma convenção de radiologia ou de especialistas na área nuclear próximo, então eles estavam com aquele equipamento nessa convenção, nesse local, e puderam averiguar essa quantidade de radiação que estava acontecendo na região. O Walter, ele chega com um medidor Geiger, né? E é muito interessante o relato dele, né? Ele diz que ele chega a 80 metros do escritório e o detector começa a agir de uma forma muito estranha, que ele acha, né? E ele fala que pensava que estivesse com defeito. E o Walter falou, mano, isso aqui tá errado. Isso é outro aparelho. E aí, mais uma vez, 80 metros ali, começou a ficar saturado. Aí ele fala, né, isso significava que ou estava em um campo de radiação muito alto, ou ambos os detectores estavam com defeito, né? O físico também diz que viu um bombeiro saindo do posto de saúde carregando o cilindro e com o objetivo de jogá-lo no rio. Então você imagina, Mitch. Cara, o cara tava lá com o saco de trouxa, tipo, Chaves indo embora ali do posto de saúde pra parada pra jogar no rio. Foda-se essa merda. Ia dar certinho, pô, ia dar certinho. Onde livrar? Eu queria fazer um adendo na fala do Rafael. Esses medidores Geiger, eles não eram do Ministério de Saúde, era do próprio físico, tá? O físico tinha 2 medidores Geiger. Eu acho que não era da cidade. Não, isso que eu tô falando. Esse físico estava lá, ele não é morador de lá. Por essa coincidência, ele tinha esses medidores com ele. E aí que o Wagner fala, pô, caralho, não, seu maluco. Ele evacua o posto de saúde, pergunta pros trabalhadores locais, faz uma pesquisa, de onde tinha vindo aquilo, falaram, veio de uma mulher do Ferro Velho, o Wagner foi ao Ferro Velho, só que antes de entrar, ele já com o medidor Geiger, ele detecta radiação para todos os lados. E aí que ele aciona a Comissão Nacional de Energia Nuclear para medidas que pudessem ser tomadas para estabilizar a situação. E aí o circo tava armado, né? Quantos dias depois, André, isso? Fica 8 dias, acho que fica entre o cara achar e tá no Ferro Velho, são mais ou menos uns 8 dias. Fica uns 2 dias no posto de saúde. Mano, isso aqui tudo a gente tá falando aqui menos de 15 dias. Uhum. Então é algo bem curtinho mesmo. Bem, o Walter, então, ele acompanhado de integrantes da Vigilância Sanitária, visitam a casa da Maria e do Devair, que foram os primeiros a ter contato. Eles observaram e tentaram projetar o trajeto que a mulher teria feito para ir ao posto de saúde e planejaram as operações de
limpeza e quarentena daquela região da cidade. Maria, Devair e centenas de outras pessoas da vizinhança foram retiradas de suas casas e levadas para o posto de vigilância. E aí você imagina, gente, as pessoas foram retiradas de suas casas e elas não podiam levar qualquer tipo de objeto. Aquilo ali era totalmente material de contaminação. A casa das pessoas, os objetos que elas tinham do dia a dia estavam completamente contaminados. Elas não poderiam voltar até que aquela situação tivesse resolvida. Eles foram sendo controlados e colocados num dos maiores postos, né, que ficava no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, que fica a sede do Goiânia Esporte Clube. E durante esse período, centenas de profissionais de saúde e outros de segurança também, como policiais, bombeiros, médicos, trabalhavam não só na remoção de moradores, mas também na orientação geral, assim, para deixar os pertences para trás, como é que se lida com essas pessoas e por aí vai, né? Móveis, objetos, roupas, tudo meio que foi deixado para trás. E outra cagada, pelo menos na minha opinião, eu acho que isso é meio problemático, né? Os profissionais que foram convocados para fazer toda essa operação de remoção, eles foram informados que se tratava apenas de um vazamento de gás. Ou seja, as pessoas não tinham qualquer dimensão até aquele momento. E quando as pessoas descobriram, é aí que foi o pânico geral, né? Porque essa falta de comunicação, falta de estrutura, falta de conhecimento, falta de equipamento puseram em risco não apenas a vida daqueles profissionais, como também a contaminação de ainda mais pessoas, né? As famílias desses profissionais, os amigos e por aí vai, né? Eles manuseavam esses objetos contaminados com mãos nuas. Se era um vazamento de gás, o que era aquilo ali, né? Não tinham proteção contra a radiação, né? Mas no Estádio Olímpico foram montadas algumas barracas de estrutura temporária para receber esses moradores e para que fossem submetidos a testes de radioatividade. Em caso de positivo, eles eram levados para hospitais e postos de saúde para tratamento de descontaminação. Inclusive, muitas pessoas receberam alta após tomar banho com água e vinagre, pois o produto pode ser utilizado para remover baixa radiação em objetos e seres humanos. Isso é verdade, Jay? Sim. O vinagre, ele age como um limpante no caso de baixa radiação, tá? Em objetos humanos, o que não era o caso ali. Então, não adiantava muita coisa. Inclusive, teve mais uma polêmica que envolvia esse método de detecção de radiação na população, porque os profissionais pela triagem utilizavam os contadores Geiger, na sua maioria desligados, para evitar que aqueles apitos de sons causasse um certo pânico na população. Mano. Isso fez com que várias pessoas tivessem que repetir os exames várias e várias vezes. Mano, foi um caos aquilo ali. E na busca dos principais focos da radiação, foram encontrados e isolados pelo menos 7 áreas, sendo elas a maioria casas e moradores da região. E foram monitoradas de pessoas dessas regiões pelo menos 112.800 pessoas. E dessas, centenas com notificação de contaminação grave. 20 encaminhadas para o Hospital Geral de Goiânia. E as últimas 14 vítimas em estado grave foram mandadas para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, onde 4 delas vieram a óbitos e 8 desenvolveram a síndrome aguda de radiação, que a gente vai falar mais pra frente. Só para o ouvinte entender uma coisa. Quando eles têm que monitorar milhares e milhares de pessoas, é pelo simples... mas por que saiu dali pra casa da pessoa? Não sei o quê. Lembrem, a esposa ou a pessoa, agora não lembro quem foi, andou de ônibus com a substância. Não, o cara que manipulou com as mãos nuas lá, ele era motorista, né, de ônibus. Então, assim, todos os lugares que eles passaram, aquilo ali foi tudo zoado. O material que ficou no posto de saúde foi manipulado por médicos que depois atenderam pessoas, né? Imagina, né? Então, a quantidade de pessoas que foram expostas em maior ou menor grau foi muito grande. Cerca de 1.600 pessoas, se eu não me engano, foram expostas de forma a causar problemas para elas. E se falar que a gente tá falando do material que é pó, né? O césio. Se fosse tipo uma pedra de césio, né? É muito mais fácil você conter, né? Agora pó, né, cara? Micropartícula dessa porra vai espalhando, né? Por todo lugar, né? Total. Sim, com toda certeza, né? E às vezes a pessoa pode olhar esses números aqui e falar, pô, Andrei, mas que exagero, foram só 8. O problema não é esse. O problema é que a gente tá falando aí da contaminação mais grave. O problema é que várias dessas pessoas que foram contaminadas indiretamente, elas sofreram graves problemas mais tarde, né? Inclusive desenvolvendo câncer e coisas desse tipo. A gente já vai chegar lá. Mas, Jay, você pode falar um pouquinho o que essas pessoas sofrem, mais ou menos? Sintomas, esse tipo de coisa? As 14 vítimas em estado grave foram transferidas para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, onde 4 foram a óbito, 8 desenvolveram a síndrome aguda da radiação, como o Andrei já falou, que em doses menores de radiação vai ocorrer náusea, vômito, sintomas relacionados à queda de hemogramas, como predisposição a infecções e hemorragia. Em doses maiores, podem resultar como efeitos neurológicos e morte rápida.
alta. Cara, que situação, né? É muito pesado, porque assim, imagina. Ó, eu vou contar a minha experiência porque a minha avó teve câncer e a minha orientadora tem câncer. Então, eu acompanhei as duas. Quando você faz quimioterapia, é aquele líquidozinho que você coloca no nosso corpo, certo? Uhum. Quando você faz radioterapia, são sessões menores, é para ser sessões menores e em tempo menor, você entendeu? Porque você precisa matar aquilo urgentemente. E às vezes a radioterapia também é feita como prevenção. Se você faz a quimioterapia, você vai lá e faz 4 sessões de radioterapia para você ter certeza de que aquilo foi exterminado, você entendeu? É uma medida preventiva também. Então, é um negócio, é assim... A gente tem os anti-inflamatórios e os antibióticos. A radioterapia é o antibiótico, entendeu? Uhum. Sim, claro. Eu achei interessante essa parte aqui da quantidade do que você recebe, né? Ao total, 28 pessoas desenvolveram em maior ou menor intensidade a síndrome cutânea da radiação. Os casos de óbito ocorreram entre 4 a 5 semanas após a exposição ao material radioativo, devido a complicações esperadas do SAR, que é o síndrome cutânea de radiação, como hemorragias em 2 pacientes e infecção generalizada em outros 2. Daí tem uma medição aqui mais ou menos. Quando você tem uma medida de 150 a 400, você tem problemas digestivos, cansaço, problemas sanguíneos, náuseas, vômitos. Quando você vai de 400 a 600, você já tem mais vertigem, perda de pelo, perda de cabelo, modificação da composição sanguínea e o risco de morte aumenta. Quando você vai para 600 a 2000, os problemas sanguíneos aparecem, mais problemas digestivos, dessa vez mais graves, né? A ponto de ter perfuração intestinal e logo morte, em menos de 15 dias mais ou menos. E acima de 2000 você tem morte. Então a gente tá falando de uma contaminação entre 600 a 2000. Então é muito pesado, né? É muito. Transporte para o Rio, algumas cenas dramáticas. Israel Batista dos Santos e Maria Gabriela Ferreira se despediam da família com a esperança da volta. Mas Israel, Maria Gabriela, Leide das Neves e Admilson de Souza foram as vítimas fatais do acidente. Eles foram enterrados em caixões de chumbo pesando 700 quilos cada um. Sobre cada caixão foi colocada uma camada de 20 centímetros de concreto puro. Já no Hospital Olímpico, né, a Leide das Neves, né, que é filha do Ivo, irmão do Devair, foi identificada com altos níveis de radiação, e assim como a sua tia, a Maria Gabriela, e outros funcionários do Ferro Velho, onde Devair trabalhava. Quando ela foi identificada com essa situação, a Leide foi separada da mãe, mas foi acompanhada de sua tia para o hospital. Foi a última vez que a Lourdes, a mãe, vê a Leide, né? Elas foram levadas para o hospital de Goiânia, e após a confirmação dos altos níveis de radiação, as duas foram levadas ao Hospital Naval Marcílio Dias, um dos mais avançados complexos hospitalares do Brasil. Ela foi tratada por uma equipe internacional. Leide ficou confinada em um quarto isolado no hospital devido ao medo dos funcionários também se contaminarem por aproximação, e ela desenvolveu gradualmente inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, danos nos rins, pulmões e hemorragia interna, e ela veio a falecer no dia 23 de outubro de 1987, aos 6 anos de idade, devido a septicemia e infecção generalizada. Para quem não sabe, a septicemia é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzindo uma infecção, né? A Maria Gabriela Ferreira, a tia de Leide e esposa de Devair, após a contaminação, desenvolveram hemorragia interna, principalmente nos membros, nos olhos e no trato digestivo, além da perda de cabelo. Ela morreu dia 23 de outubro de 1987, cerca de um mês após a exposição aos 37 anos. E outras duas vítimas fatais foram Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e Admilson Alves de Souza, de 18 anos, que morreram nos dias 27 e 28 de outubro, respectivamente. Ambos com doenças respiratórias graves, complicações linfáticas, lesões pulmonares e por aí vai. E aí, enfim, né, você tem toda essa situação em que houve até, dentro da própria cidade, problemas com relação a isso, né? O enterro das vítimas foi extremamente conturbado, as pessoas não queriam que as pessoas fossem enterradas, por mais que os caixões estivessem lacrados e fosse cimentado tudo, mas depois de alguns dias elas conseguiram ser enterradas e por aí vai. Devair
sobrevive à exposição devido ao tratamento ao qual foi submetido, só que ele tem sequelas graves, como perda de cabelo e problemas em diversos órgãos. Ele se sentiu bastante culpado pela tragédia, inclusive, né? Acabou se tornando alcoólatra e faleceu 7 anos depois, em 94, vítima de um câncer decorrente da exposição ao césio. O Ivo, né, o pai da Lady, teve baixos níveis de contaminação, mas tornou-se depressivo devido à morte da filha, o que fez ele ficar numa rotina de fumar pelo menos 6 maços de cigarro por dia e acabou morrendo de enfisema pulmonar em 2003. Cara, incrível que esse cara, ele espalhou o pó, ele carregou, né, o pó, espalhou ele no chão do quarto da filha e teve baixos índices, né, de contaminação. Porra, cara. Sim. Parece uma piada de mau gosto, né? Pois é. Sim, com toda certeza. Mas sei lá, né, mano? Ele teve sorte no azar. E assim, mesmo com os especialistas, ainda houve diversos problemas com relação a como você manusear o material, né? Todo mundo ficou meio jogado, a céu aberto, né? Diversos profissionais que trabalharam da remoção foram contaminados, né? Tiveram problemas de saúde também, câncer e por aí vai, né? Em inúmeras entrevistas, o Odesson, né, um dos irmãos aí do Devair, ele tem uma memória meio impecável, né? Ele foi presidente pelo menos 2 vezes. Hoje ele é motorista de Uber e algumas pessoas chegam até a reconhecer ele. E, mano, ele fala, inclusive, que uma das... Olha que situação, né? O médico pediu que eu tomasse cerveja para que a urina eliminasse a radiação. E eu até achei bom, porque eu podia beber sem me justificar. Mas não adiantou nada e o banheiro do bar precisou ser demolido porque também recebeu radiação. Olha que horror. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ai, gente, olha, qualquer paralelo feito com o que a gente tá passando agora é ilusão, né? Ai, meu Deus, que dor no coração. Pois é, né, mano? É o tipo de coisa que a gente vê também que não mudou muito, né? E não adianta, mesmo se a pessoa tiver preconceito, porque é Goiás, foda-se, pessoal não sabe. Não, mano, tipo, não adianta, né, cara? O cara, pleno coronavírus, marca festa, né? Sai pra ir no banco, por aí vai, né? Só faltava ele tá fazendo um churrascão na casa dele quando ele achou o pote, entendeu? Só faltava isso, mas... Mandar a empregada trabalhar mesmo assim, né? Ali foi uma sequência de desgraça. E eu acho que é isso que eu tinha falado anteriormente. A desgraça só não foi completa porque tinha esse especialista próximo ali, porque senão ia ser uma massacre. Ia ser terrível, terrível, terrível. Você imagina, né? Se a parada fosse descartada no Rio, né? Talvez ela podia ter contaminado a cidade inteira, né? Talvez o estado inteiro, dependendo, né? Já foi um negócio extremamente ruim, terrível. Ia ser... a gente nem quer imaginar. Mas o que deixa impressionado, tipo assim, é isso, né? Tipo assim, depois que já tinha o problema identificado, né? Você já tinha as primeiras vítimas fatais, você já estava usando as técnicas de contenção da parada, né? Com tecnicamente pessoas que entendiam do assunto, né? De radiação. E aí, tipo, essas coisas que aconteceram, do tipo, as pessoas que fizeram a remoção dos objetos contaminados, tipo, não usaram nenhum tipo de proteção, os tambores lá que usaram para selar o material foram tipo, foi feito a céu aberto, né? E, tipo, cara, é muito vacilo, né, velho? Vamos falar a verdade, né, cara? Porra, cara. Eles não estavam minimamente preparados para uma situação dessa. Não que... Olha, eu não sei se, por exemplo, se um dia isso acontecer de novo, se tipo... a parte de saúde vai estar preparada pra isso, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que se acontecer na mesma cidade, a proteção basicamente vai ser a mesma coisa. Vai ser... acho que se for aqui em Belfor Roxo, em Duque de Caxias ou lá em Goiás, vai ser igual. Vai ser daí pra pior, vai depender da sorte. Eu lembrei nos anos 50 que teve um filme, se eu não me engano, era Sangue do Bárbaro, se eu não me engano o nome. Com o John Wayne. O John Wayne fazia o papel do Gengis Khan, pra você ter ideia como era. E esse filme foi filmado na década de 50 no deserto de Utah, cara, e era muito próximo da área de teste de Nevada, de teste de armas nucleares. E, tipo assim, mó galera desse filme morreu de câncer nos anos seguintes, assim, né? Tipo, nos 20 anos seguintes do filme, assim, tipo assim, praticamente, sei lá, muita gente que trabalhou na produção desse filme, né, durante esse período aí que eles ficaram no deserto de Utah, perto da área de teste de bombas nucleares, desenvolveu câncer, morreram de câncer, né? Então, cara, pô,
imagina isso, cara. Tipo, você leva uma unidade toda, vai filmar fazer um filme numa área próxima onde se faz teste com bomba nuclear, né, cara? É óbvio que isso vai dar merda, né, cara? Sim. Tipo... Descasa, né, mano? Sim, total, cara. Eu também não sei se era... Eu acho que tinha... E isso ainda, tipo... Tem a desculpa que era nos 50, né? Então, tipo assim, a radiação ainda era vista como algo meio benéfico ainda, né? Tipo assim, era a nova forma de energia, né? Uma coisa assim, né? Mas tinha um quê de magia, né? De sci-fi e de magia ao mesmo tempo, né? Ainda não tinha acontecido nada. É lógico que teve as bombas nucleares, né? E o terror todo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas, tipo assim, ainda estava se vendo o lado bom da energia nuclear, né? Nessa época, né? Tipo, as primeiras usinas nucleares, né? Tal, né? Você me lembrou de uma história mais antiga ainda, de 1950, né? As Radium Girls. Sabe aquelas mulheres da Primeira Guerra Mundial? Que elas pintavam relógios porque eles brilhavam. E, na verdade, elas estavam mexendo com uma tinta que era feita à base do elemento químico rádio. Foi em 1917, eu acho. Conheço essa história, não. E eram mulheres novinhas, tipo, 18, 20 anos. E elas trabalhavam como pintoras de mostradores de relógio, né? Se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, lá na Primeira Guerra Mundial. E daí elas começaram a morrer, começaram a ficar muito mal e etc. E demorou pra descobrirem que era a tinta. Porque assim, elas pegavam o pincel, né? E como elas desenhavam mostradores de relógio, elas passavam o pincel na boca. E porque o pincel tinha que ficar fininho para elas poderem desenhar os números, certo? Então elas passavam o pincel na boca, na tinta, desenhava, na boca, na tinta, desenhava. A maioria também dos cientistas que descobriram os elementos radiativos morreram, né? Envenenados pelos próprios elementos, né? A Marie Curie, se não me engano, sofreu muita queimadura. Sim, total. Assim, não dá nem pra culpar a população com esse tipo de coisa. Claro que hoje, né, você já pode exigir, né, instrução, esse tipo de coisa, né? O problema é você não ter protocolo pra esse tipo de situação, né? Quando você imagina, quer dizer, no Brasil não tinha nenhuma autoridade maior, tipo, o Wagner até meio que, beleza, entrou em contato com uma mais próxima, mas você não tinha nenhum protocolo de contenção que podia se fazer. Esse é o problema, né? Parece que os protocolos eles só são criados quando dá merda, né? O que é entendível, né? Mas não tem como não tirar exemplo dos outros países, das outras pessoas, né? Dá pra ter um estudo sobre, tem chance disso acontecer, o que vai acontecer, né? Prevenção, né, Andrei? A gente não tem essa cultura de prevenção. Eu não vejo cultura de prevenção aqui, nem em outros lugares, pra falar a verdade, né? Parece que o ser humano não consegue aprender com os erros passados. Diga-se de passagem as várias guerras que a gente tem e algumas que continuam, entendeu? Aqui a gente só coloca a câmera no estabelecimento depois que é roubado. Total. Incrível, porque eu não sei vocês, mas eu tive cálculo de radiação tanto em física quanto em química, e a gente aprende um pouco, entendeu? Só que assim, eu estudei em colégio particular. Na faculdade de história eu não tive isso, não. Não tô falando na escola. O problema é que, quando a gente fala de física e química, só é gente cabeçuda, gente que é inteligente, gente que gosta, etc. E em casos como esse, seria importantíssimo você ter uma noção do que acontece, de como as coisas são passadas, entendeu? Então, muitas coisas que a gente aprende na escola poderia nos prevenir nesse tipo de coisa, só que não é dado o valor certo e também não é transmitido de uma forma de que as pessoas se interessem, entendeu? Não adianta você tacar a fórmula lá na cara do aluno, ele não vai ligar pra aquilo. Mas eu acho que também passou um pouco, né, essa histeria, né? Eu lembro um tempo atrás, eu digo quando eu era criança, adolescente, né? Tinha aquela coisa que até coisa que não é nem muito estudado, né? Que dizem que deveria ser mais aprofundado, mas a radiação emitida por monitores, né? E pelo telefone celular, por exemplo, né? Esse tipo de coisa que há um tempo atrás até se fazia mais campanha, né? Sobre isso, a gente via mais um povo mais alarmista falando sobre isso. Mas, tipo assim, agora não se fala mais nisso, né? Tipo, o celular depois se popularizou e virou, sei lá, um bem de extrema necessidade das pessoas. Ninguém mais fala, né, sobre isso. A gente tem até o relógio aqui no nosso pulso que a gente não desliga mais porque ele é
tudo, né? Ele virou o nosso segundo celular. Assim, não é pra você ser o louco da, meu Deus, campos eletromagnéticos, radiação, a gente vai ter câncer daqui a 2 anos. Não é isso. Mas se você entender quais são as substâncias que podem decair, que podem desintegrar e que podem transmitir alguma coisa maléfica, né, pro nosso organismo, é importante você saber. Conhecimento é importante, entendeu? Não é uma coisa que pra você mostrar que você é inteligente, é pra você ser esperto na vida, tá? E não fazer que nem o nosso amigo Ivo que espalhou coisa pra todo mundo, tá entendendo? É disso que eu tô falando. Eu não tô falando pra você ser o expert no assunto. É por isso que a gente tem os acadêmicos, que eles estão fazendo lá os trabalhos deles. Nosso trabalho é ser minimamente conhecido, não entrar na pira louca das coisas, mas enfim, é muito complicado porque eu acho que o problema inteiro tá na nossa educação básica. Bem, vamos lá. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês maravilhosos aqui na live de hoje. Muito obrigado também pra você que tá escutando até o finalzinho esse podcast. E, enfim, né? Hel, você quer deixar um jabazex aí pros nossos ouvintes? Acho que todo mundo já sabe, né? Toda sexta-feira lá no melhoresdomundo.net, podcastzinho lá, esperto, que pode ter entre 2 horas e 8 horas de duração. 9, às vezes. Sei lá. Jesus Cristo. Esse pessoal é profissional. Eles são profissionais. Ô, Hel, uma curiosidade. Tem rodízio da pessoa. A pessoa entra, aí tem outras que saem no meio do caminho, tem outras que entram no meio da gravação, né? É normal, né? Tem pessoas que dormem durante a gravação e a gente... Isso eu já vi, isso eu já presenciei já. Eu escutei o ronco, eu falei, tem alguém dormindo? E Rafael, fala da sua live aí antes que eu me esqueça. Minha live lá na Twitch TV.com/JacaFreak, o mesmo endereço do meu Twitter, galera. Cheguem lá, por favor. Quem quiser, quem gostar de jogos de estratégia, jogos de RPG, um pouco de cada, pode chegar lá na live. Muito obrigado pra quem curte e vá lá prestigiar um pouquinho do meu trabalho lá, jogando um pouquinho com a galera e jogando com os ouvintes às vezes. Obrigadão mesmo. Então é isso. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. E é aquilo. Não olhem para trás. E lógico, uma vez que você acha esse brilho maravilhoso, o que você vai querer fazer imediatamente? Mostrar para todo mundo, né? Mostrar para a esposa, para os amigos, mostrar, passar na pele, na cara, no pênis. Assim, é meio que isso que aconteceu, Rafael, mas eu tô meio que estranhando que você tá meio que, né? Não sei, dando um certo aval aí pra isso. Não, você nunca viu aquela camisinha lá que brilha no escuro? Por que você acha que faz sucesso? Tá, ok, perdi o argumento. Você tá certo. Eu posso ter naturalmente, né? Ele, sem precisar da camisinha, né? Olha aí, ó. Será o Bruce Banner aí, ó. Enquanto isso, nossos ouvintes aqui estão tendo um debate muito interessante com passando coisa no pênis aqui. Césio no pênis. Aí, ó. Que conceito, né? Se fosse no MDM, ia ser o título do podcast. Ô, Andrei, será que o pessoal vai me matar por essa explicação? É muito difícil. Não, relaxa. Fica tranquilo. O pessoal já me Relaxa. acha chata. Relaxa que o André, ele corta tudo. Relaxa que não vai ter nem Jay nesse programa no final. Obrigada. Me preserva. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. E é aquilo. Não olhem para trás. Nossa. Tchau, André. Esqueceu de mim. Você tem jabá? Tem jabá? Nossa. Tá bom, tem jabá. Jay, você tem algum jabá pra fazer? Não tenho, só queria atenção. Entendi, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Essa Jay é uma figurinha. Ai, desculpa. Tá bom.
Mas tinha que despedir mesmo, grosso. Me chamou pra me despedir. Nossa, porque eu dei palestrinha hoje. Eu não chamei ninguém pra se despedir. Eu pedi pro pessoal fazer jabá, que eu sei que você não tem. Então não te chamei, Jay. Ai, desculpa, eu entendi errado. Foi mal, tô com sono. Então tá bom, gente. É isso. mundofreak.com.br